E aí, pessoal? Mais uma vez o nosso estudo de O Livro dos Espíritos aqui com vocês. Muito carinho, né? Muita alegria eu tenho por esse trabalho e por vocês aí que nos acompanham, né? Já é um número até razoável de pessoas que acompanham os nossos vídeos aqui no Facebook e também lá no nosso canal do YouTube, Pátria do Evangelho. Então, nesse sentido, nós estamos muito felizes de estar com vocês. Vamos falar hoje sobre pluralidade dos mundos. As perguntas 55, 56, 57 e 58. Pergunta número 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Antes de fazer aqui a leitura da resposta e o nosso comentário sobre a resposta, vamos fazer aqui um pequeno comentário sobre a pergunta. Kardec queria saber já naquela época em que não havia assim, um conhecimento muito profundo de vida em outros planetas, mas ele quis saber de antemão se todos os mundos, né, todos os globos que circundam, né, todos os globos que circundam no espaço, se eles são habitados, né? A questão aqui é saber que tipo de vida poderia haver nesses mundos. Quando Kardec perguntou, ele sabia que às vezes a maioria dos mundos não teria essa capacidade de ter vida assim como tem na Terra. Mas como se falava de vida espiritual, ele então colocou aí na caixa, né, todos os tipos de possibilidades de vidas em questão física ou em outras dimensões espirituais. A resposta dos espíritos é que sim. O homem, que sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Então, gente, os espíritos são muito claros em dizer para nós que praticamente todos os globos, né? Aqui, inclusive, a pergunta é se todos os globos são habitados. Então, todos são habitados. Aí, se você pegar aí um telescópio, por mais poderoso que seja, que consiga ver a superfície de todos os mundos que estão mais próximos de nós, ou talvez até mais longe, não vai ver a vida como aqui na Terra. Mas a espiritualidade não fala para nós que os mundos são habitados somente por pessoas iguais a nós. Eles dizem que são habitados, mas não dizem que tipo de vida que tem nesses mundos. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que há de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. E a gente entende que cada planeta tem a capacidade para ter determinado tipo de vida. Acredito, por exemplo, que um mundo deserto, frio, né, gelado, que tenha só areia e só pedra, ali não pode existir a vida da forma que nós conhecemos. Precisaria ter água, né, os elementos da vida, e ali não tem. Mas existem as dimensões espirituais. Nessas dimensões espirituais poderia ser construídos ou constituídos, né, a energia necessária para que os espíritos pudessem viver ali. Porque a gente não sabe tudo, como disseram ali os espíritos, a gente sempre tem um pouquinho mais para saber a respeito de tudo. Então, dessa forma, se Deus povoou de seres vivos os mundos, né, e se isso aconteceu da forma que nós conhecemos aqui na Terra,
com os elementos que nós conhecemos, em outros mundos isso pode ter acontecido com elementos diferentes. Além de existirem então mundos que há vida física como a nossa, aí existem aqueles que existe vida física, mas são diferentes da nossa. E existem também aqueles que têm a vida espiritual. E a partir daí, todos os globos têm determinado tipo de vida. E acredito mesmo que até no espaço, sem haver nenhum globo, possam existir dimensões ou núcleos de vida espiritual. O universo seria então repleto de vida, vida invisível, vida que nós não vemos, não percebemos, e vida visível, né, que nós poderíamos ver se estivéssemos presentes. Mas a gente sempre fala dessa questão aqui casando um pouquinho com o conhecimento que a gente tem em relação à espiritualidade, em relação à questão de universo, à questão de distâncias, né, em relação às estrelas, os planetas. A gente sabe que hoje em dia não existe tecnologia que nos leve ao espaço, né, ou em outros planetas habitados. Eles estão muito distantes uns dos outros. É uma distância incomensurável. E para se viajar de um planeta a outro, nós teríamos que viajar em uma velocidade impossível para nós, né? Uma velocidade maior que a velocidade da luz. E isso é impossível, inclusive é impossível viajar na velocidade da luz. E então teríamos que ter uma forma de driblar o tempo e o espaço para nos locomover de outra forma. Uma espécie de teletransporte daqui para colar. E isso não é possível ainda. Com a ciência que nós temos, o conhecimento que temos, isso ainda é impossível e vai ser ainda durante muito tempo. Outras civilizações que possam ter essa tecnologia podem nos visitar, inclusive, mas nós não poderíamos visitar essas civilizações. E existindo também vidas, né, espirituais, vidas no plano espiritual de outros mundos, também não teríamos acesso, porque estamos presos ao campo físico, né, da vida. Então, não podemos supor que só a Terra, só existam vida através dos elementos que nos constituem aqui na Terra, né? A vida, então, ela teria aí um amplo meio de se manifestar pelo universo afora, conforme vimos aí, né, no pequeno vídeo que nós colocamos. Pergunta número 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não poderia ser, né? Nós já sabemos disso. Na época que Kardec fez essa pergunta, não tinha nenhum robô em Marte fazendo visita ali, mandando fotos, fazendo experiências, mandando dados para os cientistas aqui da Terra. Então, naquela época não tinha, mas Kardec já fez a pergunta se existia a mesma constituição. Então sabemos que não. E ainda os espíritos respondem assim: não, de modo algum se assemelham. Podemos perceber isso também. As sondas mandadas para Júpiter, né, que passou por Saturno, seguiram em direção ao espaço sideral, as sondas e os elementos, né, os robôs que foram encaminhados para Marte, as naves que fotografaram todos esses planetas ao nosso redor, que estão aqui pertinho do sistema solar, mostraram que cada um tem uma particularidade, são todos diferentes, completamente diferentes uns dos outros. E aqui diz que os espíritos que eles de modo algum se assemelham, já desde aquela época, mesmo sem ter ainda elementos científicos para tal, os espíritos já nos informaram que os planetas, né, ao nosso redor são diferentes. Pergunta número 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á também que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Quer dizer, os mesmos elementos que a nossa vida precisa para se manifestar na Terra seriam os mesmos elementos nos outros planetas? Então, se não é a mesma coisa, lógico que seriam organizações diferentes, né, gente? Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água, e os pássaros no ar.
Tá aí. Então é uma observação bem fácil de entender. Cada planeta tem um tipo de manifestação de vida, né? E a maioria, eu acredito que a maioria dos planetas tem a vida espiritual. Vida física mesmo, com elementos físicos, talvez seja uma minoria, né? E então, a gente até parece que a Terra é uma raridade, né? Planeta assim com vida, porque a maioria das pesquisas que foram feitas ainda não demonstraram haver ainda vida, né? Haver vida nas proximidades, né, do nosso Sol, né? Nos outros sóis aqui nas proximidades. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo de esse astro se mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Bom, aqui Kardec está perguntando a respeito dos mundos que estão mais longe do Sol. Então ele está falando aqui do sistema solar, né? Aí a gente vai perceber que os espíritos podem estar falando aqui de vida em dimensões espirituais, de corpos adequados a essas dimensões. E se estamos falando a gente usa a palavra dimensão porque não tem uma outra mais próxima para a gente poder usar de forma mais adequada, mas eu estou falando aqui dos planos espirituais. Não podemos entender que eles falavam de vida física, né? Mas na obra de Chico Xavier, ele fala ali que no plano espiritual também existe o mesmo sol. Esse mesmo sol que nos ilumina, ilumina também e fortalece o plano espiritual. Então, conforme vimos aí, a vida não precisa ser igual, né? Ela basta ser a vida. E a vida pode ter uma ampla gama de possibilidades, né? A gente, quando vai ligar o rádio, a gente não sintoniza várias rádios FM, AM, né? Liga a TV, tem vários canais, tudo ocupando o mesmo espaço. E cada um tratando de um assunto diferente ou de uma questão diferente. Os mundos também extrafísicos, eles estão repletos, né? Eles povoam, né, os globos. E cada um com a sua forma de existir. Cada um buscando os elementos que precisam para existir e coexistir, né, uns com os outros. É meio complicado, mas é isso aí. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio que eles cumprem viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Uma questão muito simples, né, que a gente consegue compreender é que a vida ela dá um jeito de se manifestar. Basta que a gente tenha elementos que possam se encontrar, né, e formar determinados mecanismos, a vida aparece. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Está vendo? Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos elementos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Já se fala aqui na Terra mesmo de
cientistas estarem planejando, em determinado momento, estabelecer colônias no planeta Marte, levando para lá os elementos que estão aqui e, conseguindo produzir energia lá, conseguiriam manter por determinado tempo também a vida humana naquele planeta. Porque os espíritos mais evoluídos já não teriam feito isso em outros mundos, né? Se transferido para outros globos, criando ali o arcabouço, né, de possibilidades necessárias para que pudessem ali viver. Se os homens terrenos querem fazer isso, porque os homens, né, os espíritos encarnados em outros mundos ou vivendo em outros mundos não poderiam fazer em relação a um e outro mundo? Não é isso, gente? Então, é importante a gente compreender que a bondade e inteligência de nosso Pai Celestial ela é muito grande. Tanto a bondade alarga os horizontes, né, de possibilidade de crescimento dos seus filhos e de aprendizado dos seus filhos no universo, quanto a sua inteligência alarga também as possibilidades de vidas em formas diferentes em toda a criação, em todo o universo. Sabemos que a Terra é um pequeno ponto diante do universo, né? Diante do Sol, a Terra já é 1 milhão de vezes menor. Agora veja bem, diante do universo, o que seríamos? Um grãozinho de areia, né? Uma coisa bem pequenininha, com vários seres pequenininhos dentro dela. Tudo cresce em importância e grandiosidade quando a gente imagina o tamanho desse colossal universo que nos cerca. Então a vida, ela se prolifera para todos os lados. No entanto, essa vida conhecida como é aqui na Terra não seria assim em todos os mundos. Em tese, é isso. Nós vamos encerrando por aqui. Peço desculpas pelas nossas dificuldades, né, às vezes de passar o tema, mas é isso aí que nós queremos passar. Pessoal, vá lá no nosso canal lá, Pátria do Evangelho, se você puder, lá no YouTube, e se inscreva lá para nós, né? Fique com a gente lá também. Você aqui no canal, aqui no YouTube, a página do Centro Espírita Eurístico Sandulfo, de Ipiaçu, se inscreva também. Vamos aumentar aí o número de pessoas, né? Para participar conosco aqui desse trabalho, o trabalho humilde que busca fazer, né, algo pela divulgação dessa doutrina espírita, né, essa coisa boa, né, que nos ajuda a viver melhor, a conviver melhor com as pessoas, a nos tornar mais fraternos, mais amigos, né, com o passar do tempo, com os nossos estudos. Falou, pessoal? Obrigado, que Deus abençoe a todos e ilumine.